Quanto tempo pode demorar os sintomas de abstinência alcoólica? Essa é a pergunta de uma das nossas inscritas. Não tem como se livrar dos sintomas de abstinência quando você para de beber. Os sintomas de abstinência podem variar de leve a grave, vai depender de vários fatores. Nesse vídeo você vai saber quais sintomas de abstinência e quanto tempo pode durar os sintomas de abstinência. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Os sintomas de abstinência vai variar sempre de pessoa para pessoa, de acordo com a gravidade da dependência e a influência de diversos fatores. Mas é importante saber que, mesmo sendo um período difícil, é suportável, ou seja, você consegue passar. Os sintomas mais comuns de abstinência são tremores, ansiedade, sudorese, agitação, náuseas, insônia, irritabilidade. Estes são os sintomas mais comuns. E nem toda pessoa sente os mesmos sintomas. A duração dos sintomas de abstinência pode aparecer dentro de 6 a 24 horas, sendo o período mais crítico nas 72 horas após a última ingestão do álcool. Estes sintomas eles podem ser intensos nas primeiras horas ou até dias depois, mas com o passar do tempo eles vão diminuindo. Existe um porém, nos casos mais graves de abstinência alcoólica, esses sintomas podem se agravar e ser necessário, inclusive, uma internação hospitalar, quando é o caso da pessoa sofrer uma convulsão, por exemplo, ou delírio tremens. Aqui no canal tem um vídeo explicando o que é o delírio tremens. Assista para você entender melhor. Como não dá para saber quem pode ter uma convulsão ou sofrer o delírio tremens, é importante buscar ajuda profissional para lidar com os sintomas de abstinência de maneira segura e passar por esse processo de desintoxicação sem correr nenhum risco. As convulsões podem ocorrer entre 6 a 48 horas após a interrupção do uso. Agora, respondendo à pergunta de uma de nossas inscritas sobre o tempo que pode durar os sintomas de abstinência. Os sintomas de abstinência, eles aparecem geralmente após 6 horas depois da interrupção do uso. E se a dependência for leve, os sintomas podem ser leves e durar alguns dias. Mas se a dependência for grave, a pessoa pode sentir sintomas intensos e uma quantidade maior de sintomas. Como eu falei, depende muito da maneira do uso de cada um, do tempo de uso, da quantidade do uso e do próprio organismo de cada pessoa. Então, sintomas agudos prolongados, eles podem durar semanas ou até meses. São sintomas como a depressão, dificuldade em manter o foco, a concentração, alterações de humor e desejo intenso de beber. Nesse período, é muito comum a pessoa sonhar que está bebendo e acordar sentindo o sabor da bebida e sentindo também o mal-estar devido aos sintomas de abstinência. Para lidar com os sintomas de abstinência com menor sofrimento, o ideal é buscar ajuda médica para lidar com esse sintoma de abstinência. E o apoio psicológico também ajuda a lidar com a dependência psicológica do álcool. A ajuda profissional pode aliviar os sintomas de abstinência e evitar entrar no processo de recaída. Os grupos de alcoólicos anônimos também são de grande ajuda. Quanto mais ajuda, maior é o suporte para passar por esse período de abstinência. Apesar de ser um período difícil, é possível aliviar os sintomas de abstinência, mesmo os sintomas sendo diferentes para cada pessoa. E o primeiro passo é buscar ajuda profissional para passar por esse processo de desintoxicação. A maioria não procura ajuda, o que contribui para o sofrimento mais intenso e um número maior de recaídas. Realizar atividades físicas também produz substâncias que auxiliam na estabilização do humor e diminui a ansiedade, que é muito comum na abstinência. Ter cuidado para regular os horários do sono. É muito importante ter horário para dormir, para deitar e levantar. O sono é muito prejudicado devido ao uso do álcool ou de outras drogas. Assim como é importante ter uma alimentação e uma hidratação adequada. Estes são fatores importantes para cuidar do corpo e mantê-lo saudável, porque sabemos que o álcool e outras drogas traz grande prejuízo para o corpo. O apoio da psicoterapia e a participação em grupos de apoio, como os alcoólicos anônimos, ajudam a lidar com a dependência psicológica.
Quando a abstinência não é tratada de maneira adequada, aumenta os riscos e prolongam os sintomas e, em consequência, prolonga também o sofrimento do processo de desintoxicação. Além das complicações mais graves, como as convulsões, o delirium tremens e até o risco de morte. São práticas simples, mas se colocada em prática, traz um alívio aos sintomas da abstinência, inclusive para os sintomas a longo prazo, como é a depressão. A abstinência não tratada leva a recaídas, porque a pessoa volta a beber para aliviar os sintomas que está sentindo. E o ciclo da dependência se repete. Agora que você já sabe sobre a abstinência do álcool, eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe, assim você pode ajudar outras pessoas que sofrem com alcoolismo. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fica em paz.